Está começando mais um Na Contramão. Eu sou a Gabi Gouveia. Na verdade, NCcast, né, Carlos? Na contramão é o nome do ministério, ministério. mas passa. Mas passa porque NCcast significa na contramão. Também. Então tá valendo. Tá valendo. Comigo tá o Carlos. Carlos Pelerran, Carlos estou aqui Pelerran, mais isso uma mesmo. vez, já que a gente tá falando Aqui mais. aonde? Aqui na Target, na Igreja Batista Memorial de Alphaville, Alphaville, uma onde vocês estão conferência. vendo a gente aí já por umas 2 semanas. Muito conteúdo gravado aqui. Você pode voltar nos anteriores. E agora, a nossa conversa também tá muito boa, porque a gente vai ter até tradutora. A gente tá muito chique, né, Episódio Carlos? internacional, né? International. Vem alguém de outro país, vem alguém de outro mundo que fala das coisas nerds também. Então A gente vai ter que, inclusive, gravar com ele só sobre coisa nerd. Isso mesmo, já temos 2 convidados aqui de uma vez. Isso mesmo, mas a gente vai conversar agora com David Pierce, que vai conversar com a gente sobre missões, evangelismo. Seja bem-vindo. David will be talking with us today about evangelism and missions and everything. So, David, welcome. I'm sorry that I can't speak Portuguese. I should speak Portuguese. Desculpa por eu não falar português, eu devia falar But português. my brain is frozen. Mas meu cérebro está congelado. And I've tried different things to unfreeze it, but it doesn't work. E eu já tentei várias coisas para descongelar ele, mas não funciona. You don't know nothing You know, and then I in come here, Portuguese. and it's not even warm. I thought when I came here, maybe it would unfreeze my brain, but it didn't work. Eu cheguei aqui, não tá nem calor. Eu achei que quando eu viesse aqui, no calor ia descongelar meu cérebro, mas nem Is isso. this really Brazil? É realmente o Brasil aqui? Or is this some kind of dream? I'm not sure. Ou é um sonho? Eu não tenho certeza. Achava que ia ser tropical, né? He thought it would be tropical weather. Yeah, I know. And Yeah. you know what else? E sabe o que mais? I have never seen a monkey here. Eu nunca vi um macaco aqui. So no, I don't believe. I don't Eu não believe. acredito. I think it's all to try to get tourists to come. Eu acho que é só pra fazer os turistas virem. Because every time I come here, I've never seen a monkey. Porque toda vez que eu venho aqui, eu nunca vi nenhum macaco. And it's like, what's up with that? I'm in E, tipo, Brazil. meu, I qual should que é a see ideia? monkeys. Eu tô no Brasil, dizem que tem um monte desses. No monkeys, no Nenhum macaco. no panthers, no Tem snakes, panteras, nothing. cobras, A nada. Alphaville é bem I diferente saw da dogs, Amazônia. only dogs. Eu só vejo cães. She said Alphaville is really different than Amazon. Alphaville. And also, that's not even what is that for a Portuguese name? Que é Alphaville. esse nome de Come on. português, It sounds Alphaville? like something in Japan. You Parece know? uma parada meio japonesa. Mas Alphaville, come on, that Alphaville. doesn't. You know the video. Alphaville It's an Sama. old video now, but Gangnam Style. You know this? The what? Gangnam Style. Ah, parece Ah, o vídeo sim. do Gangnam Style. Yeah. I was in that neighborhood in Eu Japan. tava naquele bairro lá no Japão. Em Korea, you mean? No, Japan. Oh, they're Korean, Oh, aren't they? come on, David. Come on. Yeah, no. ofendendo Okay. os etnias. I was not. Já achando que Yeah. só tem a I was. No. Wrong country. No, I was. Okay. Alright. To be honest, Pra ser honesto. I was also in Korea before I went to Japan. Também, eu fui na Coreia antes de ir pro And I Japão. was in Gangnam, where the movie, Eu tava lá em the Gangnam, guy. que é da música. So there. Então é isso aí. Eu queria que ele contasse um pouco pra galera, um pouco pra situar o pessoal que tá ouvindo, sobre o envolvimento dele com a música, antes da gente falar de missões. I would like to tell us for our listeners about your involvement with music, for those who doesn't know you. Yeah, so for a long time ago, I moved to Amsterdam with that's where I met my wife actually, in Amsterdam. Então, muito tempo atrás eu me mudei para Amsterdã, foi onde eu conheci minha esposa, And that's where our 2 sons were born. que também é onde nossos 2 filhos nasceram. And it's a crazy city. I don't know if you've been there. Have you been there? to É uma Amsterdam? cidade muito louca, assim, não sei se vocês já estiveram lá, vocês já foram lá? Ainda não. Ainda não. Not yet, they said. Not yet. Well, anyway, you need to come there. Mas, tipo, vocês têm que ir lá. But when I was there, when I first went there, it was people there had a very negative idea about God. E aí, quando eu tava lá, as pessoas tinham essa ideia muito negativa sobre Deus. And I think it's because you could see a lot of big dead churches. E é porque você conseguia ver várias dessas igrejas grandes mortas. They're kind of like museums. Elas viraram tipo museus. And people had this idea that God is not relevant to me. Jesus is just a statue, piece of jewelry. E aí a galera tinha essa ideia de que Deus não é relevante para mim, e Jesus é só essa peça de joia. And they even sold T-shirts that had Jesus on the cross.
E aí eles vendiam essas camisetas que tinham Jesus na cruz. And then below it said, I don't love you anymore, signed E, Jesus. e embaixo escrito, eu não amo mais você, assinado Jesus. Yeah, so it was really a strong atmosphere like that when we came there. Então era uma atmosfera bem forte assim quando a gente chegou. And so I thought, we need to show them who Jesus really is. E a gente pensou, pô, a gente precisa mostrar pra essa galera quem Jesus realmente é. Because if I thought what they did, if I had the opinion they did, I would also not want to know Jesus. Porque se eu também tivesse a opinião que eles têm, eu também não ia querer Jesus. And so for 2 years, I just went to the places where the normal people went, the clubs. E aí por 2 anos eu só fui lá nos lugares onde as pessoas normalmente iam, né, nos bares, nos clubes. And I was really shocked by how I had no idea what people were really thinking. E eu estava realmente chocado de não ter ideia do que as pessoas estavam pensando. And it was during this time that I felt like I was supposed to start a band so that I could go to the clubs and the festivals and tell them who Jesus really is. E foi nessa época que eu tive esse sentimento de que eu devia começar uma banda para poder ir nos festivais, nos bares, para falar para essas pessoas quem Jesus realmente é. Top, legal, Muito né? legal, né? E começar pela música ainda. It's very good that you Uma start coisa with bem music. fácil, né? Só que não. É. Which is very easy, but not. Ele falou que não fala bem português, mas fique em paz, nem a gente fala bem português também. He said that we know that you don't speak Portuguese. I told you, my brain but- is frozen. But don't worry, you don't speak it properly And as there's, well. it's not even hot here. There's no monkeys here. Ele tá I don't calor, really não tem believe. macaco, eu I, não there, tô I don't. entendendo. I don't think I'm in Brazil. I think this eu is acho que eu nem fake. tô no Brasil. And then I'm supposed to be in a place called Alphaville. E aí eu tô num lugar It's chamado supposed to be in Alphaville. Brazil. Devia ser It makes Brasil. no sense. Não faz sentido. A gente vai apresentar pra ele Grajaú, Capão Redondo. Ah, Ou eu pode- introduzo Grajaú, you to I love Grajaú, Grajaú. Capão Redondo. Mas It's like the Matrix. I'm in the aqui Matrix. no Target, ele veio para falar de 2 temas interessantes que a gente viu até agora. So at Target you came to speak about 2 central themes that we see till now. Um avivamento na Europa A revival at Europe e uma oração que move montanhas. and a prayer that move mountains. A imagem que a gente tem aqui do Brasil e da Europa é que é um continente que tem abandonado o cristianismo. The image we have about Europe is that it's a continent that has abandoned Jesus. Ele realmente tem visto essa renovação e ela é fruto dessa oração que move montanhas? Have you seen this revival in Europe, and is it a fruit of this prayer that can move mountains? Yeah. Well, we have seen amazing things happening now in Europe. Bom, a gente tem visto coisas incríveis acontecendo agora na Europa. We have a thread on WhatsApp, a Sager European thread, A gente tem uma thread falando do que tem acontecido do Steiger Europa. and we just have a constant thread of people who are out on the streets preaching, telling people about Jesus, and people coming to Jesus. A constant thread now. E a gente tem essa thread constante, assim, da galera indo para as ruas falando de Jesus e retornando e alimentando isso. Because I feel like people are starting to discover that this whole secular humanistic worldview is so empty and so has no answers. Porque eu acho que a galera tem começado a perceber que essa visão de um mundo secular e humanista é muito vazia e não tem nenhuma resposta. And I'm not sure what the situation is here, but in much of Europe there's such a suicide epidemic. E aí eu não sei qual que é a situação aqui, mas muito da Europa tem essa epidemia de suicídio. And people are destroyed by pornography. E as pessoas estão destruídas por pornografia. It's like a just destroying people. Isso tem destruído as pessoas. And then you have people are becoming, it's like alone together. You know, everyone is just stuck on their phone. People don't talk to each other. E aí a galera tá meio que ficando sozinha juntas, né? Elas ficam juntas, mas sempre com o celular e tal. And then you're told everything is about me, you know. I'm the center of everything. E aí te dizem que tudo é sobre você, né? Você tá no centro de tudo. And so what happens Mas o que acontece is that's what you end up with. que é com o que você acaba. And so now you have all these people living alone. E agora você tem todas essas pessoas vivendo sozinhas. You know, they get into their 30s and 40s and they're alone. Elas chegam nos 30, 40 anos e estão It's a solitárias. huge thing. É uma coisa grande. They're alone with their computer and their cat.
Eles estão sozinhos com seu computador e seu gato. And so they're like, when they can see that, do you mean I'm, like one of the things we talk about a lot is, you're not an accident. E aí uma das coisas que a gente fala bastante é tipo, meu, você não é um acidente. You are valuable, you're significant. Você é valioso, você tem significado. You know, the pain you feel matters. A dor que você sente importa. And you know how important you are by the price someone is willing to pay for your freedom. E é muito importante, você sabe, tipo, o preço que alguém poderia pagar pela sua liberdade. And the one who created the universe O Criador do Universo. loves you so much that he sent the most important thing he had, his son, for your freedom. O Criador do Universo te ama tanto que ele mandou o filho dele para morrer pela sua liberdade. Because you're worth more than all the gold, all the money, all the things in the world. Porque você vale mais do que todo o ouro, todo o dinheiro, todas as coisas do mundo. So many people feel like they're garbage. Muitas pessoas se sentem que são lixo. You know, their identity, they just feel like have no value. Que a identidade deles é essa, de não terem nenhum valor. It's such a lie. E isso é uma grande mentira. And it's not just in Europe, it's everywhere, right? E isso não é só na Europa, né? Tipo, isso rola em todo lugar. And so when people see this, when they feel this, and it's not just words, but they feel the presence of the Holy Spirit in it. You know, it's not just a nice speech. E aí a galera sente isso e vê isso, não apenas o ouvir, mas eles sentem a presença do Espírito Santo falar. People say, I want to know this Jesus. Eles falam, pô, eu quero conhecer esse Jesus. You know, and we've had people say, I came here just thinking, for example, to come see my band. They say, I just came to see this show and I've left completely changed. E a galera muitas vezes fala, meu, eu cheguei aqui só para ver a sua banda, esse show, mas eu tô saindo completamente transformado. Because there's real power in the message of the cross. Real power. It's really... Porque existe poder real na mensagem da cruz. A gente não precisa colocar muito penduricalho na fé para ela já ser extraordinária e atrativa, né? We do not need to add anything else to the message so we can be attractive and relevant. Mas a Steiger aqui no Brasil, ela é muito conhecida por trabalhar com evangelismo criativo. And Steiger in Brazil is really well known for working with creative evangelism. E você começou com isso através da música, que já é um novo recurso. And you started that yourself with music, which is a new resource. Eu queria entender da sua visão prática, quais que são os tijolinhos que compõem a ponte entre o evangelho e essas pessoas, entre uma cultura tão diferente. Como que vocês falam de Jesus de uma maneira mais acessível? I would like to understand how do you build the bridge between the message and these people? What are the bricks that pave the road for you to bring the message to those people? Well, you have to know their language. Você tem que conhecer a linguagem deles. And for a long time, I would think when I was in Amsterdam, when we started, E aí muitas vezes eu pensava lá quando eu estava em Amsterdã, quando a gente começou, I thought, God must really love these people because they aren't open to Jesus. eu falava, meu Deus realmente deve amar essas pessoas, porque elas não são abertas a Jesus. But it wasn't that they were not open, it was I didn't know their language. Mas não é que elas não eram abertas, eu só não sabia a linguagem delas. Ele achava que Deus não amava essas pessoas. So it's like I'm here, you know, and I'm speaking English to someone and they speak Portuguese and I go, they're not responding. They don't want to know Jesus. E aí é como se eu estivesse aqui falando inglês e vocês português, e eu falasse, eles não estão respondendo, então Jesus não ama eles. And so the key in how to reach people is to know their language. Então a chave para você alcançar as pessoas é conhecer a linguagem. So, for example, in the Bible it says the word of God is like a two-edged sword. Então, por exemplo, a Bíblia fala que a palavra de Deus é como essa espada de dois gumes. So when Paul said that, a two-edged sword was one of the most biggest weapons. It was one of the most dangerous weapons during that time. Então, quando Paulo disse isso, essa espada de dois gumes era a arma mais mortal, mais poderosa da época. So I stand up in Sao Paulo Então aí eu venho para São Paulo and I go, the word of God is like a two-edged sword. e eu falo, a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. People don't understand. I don't get their attention, right? Eu não vou pegar a atenção deles, né? But Mas if I stood up in Sao Paulo se eu chegar em São Paulo and I go,
E eu When falar, God speaks, it's like an AK-47 machine gun. quando Deus fala, é como se fosse uma AK-47 carregada. People will listen. As pessoas Really? vão ouvir, They vão will. entender. Vão They'll mesmo. want go what? And they'll want to hear, but now I'm speaking like Jesus. E é dessa forma que eu falo como Jesus. And so when you get to know them, when you really get to hear, and part of the problem is we can talk too much and not listen enough. E a ideia de a gente poder ouvir, né? Parte do problema é que a gente tende a falar muito e ouvir pouco. So I should be asking, how do you feel? Então eu deveria estar mais perguntando como você se sente. You know, I'm talking about people outside of the church, Eu right? tô falando de pessoas fora da igreja. How do certo? you feel? Como você se What sente? makes you happy? O que faz você feliz? What do you think about God? O que você acha de Deus? How do you see the future? Como você vê o What futuro? makes you afraid? O que você tem medo? What would you like to see in this world? O que você gostaria de ver nesse mundo? Ask questions. Faça perguntas. So I did that for when we started for 8 months in Amsterdam. E aí, quando a gente começou, eu fiz isso por 8 meses lá em Amsterdã. We just go to this club and ask people questions. A gente ia para os bares, para os clubes e fazia pergunta para as pessoas. And we would be up all night in these clubs. E a gente ficava a noite toda nesse rolê. And then we wrote down the names of all the people we talked to. E a gente escrevia o nome das pessoas com quem a gente conversava. So we had a list of 400 names. Então a gente tinha essa lista de 400 nomes. And if we didn't know their name, we would just describe them. E se a gente não sabia o nome, a gente descrevia essa pessoa. So like the drunk guy under the pool table. Tipo, o cara bêbado debaixo da mesa de sinuca. And so we'd write down their names. A gente escrevia o nome da galera. And then we'd go out into the forest A gente ia pra floresta and we'd pray all night over all the people on the list. e a gente passava a noite toda orando por essas pessoas da lista. You know, just go through all 400 names. It's Indo- not a guess. It's Indo pelos 400 nomes, não adivinhando, mas and lendo during lá. that, and God, how can we show them who you are? E a gente fala, Deus, como é que a gente pode mostrar para essas pessoas quem você é? And then during that time, God started giving us keys, ways to do that. E aí naquela época Deus começou a me dar essas maneiras-chave de fazer isso. And one more thing I'd like to say about music and art. E uma coisa a mais que eu gostaria de dizer sobre música e arte. The problem with most Christian bands and artists is they spend too much time practicing. O maior problema das bandas cristãs é que eles gastam muito tempo praticando. They think, oh, if I can make the greatest art, the greatest music, the greatest designs, then I'm going to be so powerful, I'm going to reach so many people. Eles falam, se eu fizer a melhor arte, o melhor música, o melhor design, então isso vai ser muito poderoso, eu But vou that's alcançar a so maior quantidade de stupid. pessoas. Mas isso é Go on estúpido. YouTube and you'll see a 10-year-old who's better than you are. Vai no YouTube, você vai encontrar um menino lá de 10 anos melhor que você. You'll see a 10-year-old who can play guitar better than you, who can sing better than Um you. carinha de 10 anos lá que toca e canta melhor que você. There's millions of great artists, Tem milhões millions. de artistas incríveis. What I have that they don't have O que eu tenho que eles não têm is Jesus. é Jesus. So I challenge artists. Então eu desafio artistas. For every hour you spend practicing your guitar, Para cada hora que você praticar, você passar praticando sua guitarra, spend another hour seeking God. gaste outra hora buscando a Deus. What would happen then? O que aconteceria? What would happen then? O que aconteceria? When we started our band, Quando a gente começou a nossa because we banda, had that culture, que a gente tinha essa cultura, we only had like 3 songs, a gente fazia tipo 3 músicas. and we immediately started getting invitations. E aí a gente começava já a ganhar convite. We would come on the stage, and there'd be bands who were way more experienced, way better equipment, everything higher than us. A gente chegava lá e, mano, tinha bandas com muito melhor equipamento, tudo muito melhor que a gente. And we would get up with our terrible equipment and not as talented as them. E a gente subia no mesmo palco lá com o nosso equipamento meia boca e nem tanto talento. And we would blow them away. E a gente explodia eles. The Holy Spirit would come. O Espírito Santo vinha. Really, and we've Sério? and I've seen this many times. E eu vi isso muitas vezes. We're too focused on the art. A gente é muito focado na arte. And I think that's really true with worship bands. E isso é real com bandas de adoração. You know, it's like, okay, we're a worship band or whatever, E right? beleza, nós somos bandas de worship, de adoração ou o que seja. So we should pray before we rehearse. Então a gente devia orar antes de ensaiar.
God, help us to have a good rehearsal. Deus nos ajude a ter um bom ensaio. And then you practice for 6 hours. E aí você ensaia por 6 horas. Okay, someone should pray. Ah, tá, beleza, nós orou. Thank you, God, Obrigado, Deus, for this practice. por esse ensaio que a gente teve. Come on. E aí, meu, I mean, it's not right. I Não é think God certo. would want to do so much more through us. Deus quer fazer muito mais através da gente. But we have the world's philosophy when it comes to our music and our art. We think that's how it happens, and it doesn't. A gente traz essa I know that's filosofia. not true. I could give millions of examples in my own personal life how that's not A gente true. traz essa filosofia do mundo para nossa cultura, para nossa arte, e não é assim que acontece. Eu posso te dar milhares de exemplos da minha história que não foi assim. I think God would want to give Christians big, huge, secular platforms. Eu acredito que Deus quer dar para cristãos plataformas, palcos enormes seculares. Do you think God is okay with the devil having the biggest platforms? Você acha que Deus está de boa com o diabo tendo os maiores palcos? Of course not. Claro que não. But he can't find any artists who put their faith more in Jesus and their stupid art. Mas ele não consegue achar artistas que colocam mais fé em Deus do que na arte estúpida deles. And I just believe that it's like we have all this potential, but we're only seeing like 1% of what God could do. Mas eu acho que a gente tem todo esse potencial, mas a gente está vendo só 1% do que Deus pode fazer. We were playing in Sao Paulo, A gente estava tocando em São Paulo, and this was when we were doing our Gothic tour. We were playing in a lot of Gothic e foi bands. na época que a gente fez nossa turnê gótica, a gente tocou em vários rolês góticos. And so we needed a place for all the people to come to who wanted to know more about Jesus. A gente precisava de um lugar para levar a galera que queria saber mais sobre Jesus depois do show. And so a guy in Sao Paulo Então um cara em São Paulo, who called himself Boy, que se chamava de Boy, o cara. okay, Boy, he was 45, Boy, ele tinha 45 anos. and he dressed in army fatigues. E ele... He does what? Army fatigues, like he was in the army. Ah, ele usava tipo uma roupa de exército, assim, camuflada. And he ran a male strip club. E ele comandava essa casa de strip masculina. And he said, "You can use my club." Ele falou, você pode usar o meu It's clube here in aqui. São Paulo Aqui em São Paulo. for people to come. Pra galera vir. We thought, oh, that's a neutral venue. Eu falei, isso é um espaço neutro. So Então there's this runway tinha esse corredor where normally the male strippers would go, que normalmente os strippers homens passavam. but instead of the strippers, it's my band E aí, ao invés dos strippers, estava lá a minha banda, playing worship music. tocando música de adoração. And all these people were coming from the different clubs that we played in. E aí, todas essas pessoas vieram dos diferentes bares e clubes que a gente tocou. Now there was a guy down in the basement, E aí tinha um cara lá no porão. and he was on the phone organizing strippers. He was on his phone. E ele tava lá no telefone organizando esses strippers. And he came up to me. He ran up to me, E aí ele veio até mim. and he said, I was in my office, Ele falou, eu tava no meu escritório. and I heard your music. E eu ouvi sua música. And this power came into my office. E um poder entrou no meu escritório. And the mirror on the wall exploded. E o espelho da parede explodiu. He said, you have to see, you have to see. Ele falou, você tem que ver, você tem que ver. And he took me down into his office, E aí ele me levou lá até o escritório dele. and it looked like a bomb had gone off, really broken glass everywhere. Parecia que tinha explodido uma bomba lá dentro, tinha vidro por todo lugar. And he said, it's not just the glass that's breaking. Ele falou, não é só o vidro aqui que está quebrado. Something is breaking inside of me. Tem uma parada dentro de mim que quebrou também. And he wept like a baby E ele chora igual um bebê. because he experienced the power of Jesus. Porque ele experimentou o poder de Jesus. This is what God wants to do in our art. Isso é o que Deus quer que a gente faça com nossa arte. A gente não precisa de muito, a gente só precisa falar dele, né? We don't need much, we just need to proclaim Jesus. Yes. Exatamente. Exato. Yeah. Literalmente a gente queria ficar o resto do dia Não, aqui eu com queria ele, né? we wish you could stay more. A gente tem muito pouco tempo. We have a short time.
E a gente quer convidar ele depois para fazer um episódio Nossa, maior com a We'd sim. like to gente. invite you to make a bigger episode. Yeah, and also, if you speak, anyone who's listening who speaks English, we have a podcast, E aí também, se tiver alguém escutando que fala inglês, a gente tem um podcast and we have a lot of influencers on our que podcast, tem vários influencers que colam lá and também, it's called Provoke and Inspire. que chama Provoke and Inspire. And I think we're on our 550th episode. A gente tá no nosso episódio 550. Uou! Yeah, and we talk about all kinds of issues and how do you follow Jesus radically in this post-Christian, post-secular modern world? How do we do this? E a gente sempre fala muito desses problemas e como ser um seguidor de Jesus nesse mundo pós-cristão secularizado. So if you speak English, you should check out that. Então, se você fala inglês, dá uma olhada nisso. E se não fala inglês, sei lá, bota e fica. Fica ouvindo. If you don't speak English, you can just listen. A gente agradece a participação do David, do We appreciate Brunão. your participation and Bruno's. Oh, it's been a privilege, been an honor for Bruno and I to be with you. Yeah. Uma honra para mim e para o Bruno estarmos aqui com vocês. E a gente fala, pessoal, continue acompanhando a gente, siga nas redes sociais, na Contramão RTM, @RTM Brasil. E também na descrição vai ter como você achar o Dave por aí. Isso, ele e também a Missão Steiger. Se você quiser fazer parte de um evangelismo transformador, radical, que alcança as pessoas, não abandone o seu amigo porque ele é diferente. Vá atrás dele, fale de Jesus, vale a pena. Então, corre na descrição do nosso episódio, a gente está esperando por você. E assista as outras entrevistas que a gente tem gravado aqui no Target, tá bom? Isso mesmo. E também, se tiver com dificuldade, ele também vende livro. Então você pode comprar o livro dele que vai expandir muito seus horizontes. É isso aí, a gente volta depois com mais entrevista e obrigado por estar aqui com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.